Você perdeu um bebê. E agora? Meu nome é Julie, sou médica ginecologista obstetra aqui na Case. E eu sou a Lorena, também médica obstetra e ginecologista aqui na Case. No nosso último vídeo, a gente falou sobre o diagnóstico da perda gestacional, mas esse vídeo vai ser mais direcionado ao que fazer depois que esse diagnóstico é feito. Mas antes de falar sobre os aspectos médicos do aborto, da perda gestacional, a gente tem que falar sobre uma coisa muito importante, que é o que viver, o que sentir nesse momento. E a gente tem que falar que isso é muito individual. É importante dizer que não tem um jeito certo de viver esse momento. Então, tem muita gente que vai ter muita opinião, né? O casal, a família vai estar vivendo um momento difícil, na maioria das vezes, e todo mundo vai dar alguma opinião de como você deve sentir, o que você deve sentir. O que você deve fazer. E não tem jeito certo ou errado de viver esse momento. Hoje a gente vai falar muito da parte médica, né? Mas a gente também quer dizer que isso é muito individual. Cada um vai viver esse processo da sua maneira. Eu acho que é muito importante de trazer isso, que é muito individual, porque as pessoas querem muito dizer como se comportar. Para algumas pessoas, independente da idade gestacional que isso aconteceu, né, Lori, vai ser um luto, que precisa ser vivido dessa forma. Foi um bebê que foi perdido, o filho dessa família. Mas para outras pessoas não, né? Para outras famílias não. Algumas pessoas passam por isso de uma forma mais prática. Então, se você não tá sentindo toda essa tristeza que todo mundo fala, tá tudo bem também. É o seu processo. E só cada um vai viver. Não tem certo e errado. Porque a gente se culpa por sentir demais e se culpa por sentir de menos. Sim. E é a tua história e a história da família de vocês que vai ser vivida por vocês. Falando da parte médica agora. Eu perdi um bebê. E aí, o que eu faço? Eu acho que a primeira coisa é respirar. E a gente precisa entender em que momento da gestação a gente está nessa perda. Eu acho que a conduta médica, a conduta clínica, ela vai acontecer diferente de qual momento da gestação a gente está e que acontece essa perda. Então, no começo da gestação, que todo mundo fala que é mais simples, que é mais tranquilo, de forma geral, medicamente não tem essa diferença, né, de simplicidade ou não, e psicologicamente também isso vai ser individual, né, Lori? Então vai depender muito de cada um. Mas a gente tem, basicamente, duas opções quando essa perda acontece no início da gestação, que é fazer uma conduta expectante, que a gente fala que é esperar o próprio corpo eliminar esse material. Então, o próprio corpo vai expelir o restinho de placenta, vai expelir esse material desse embrião que não evoluiu. Perfeito. E isso a gente não tem um tempo, isso geralmente é seguro para ser feito de forma física. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem duas urgências, né? Uma urgência física, que seria uma hemorragia grave, que seria um sangramento importante, né? Mas também a gente tem que olhar para uma urgência psicológica, né, Lorena? A gente sabe que existe um protocolo de esperar mais ou menos 1 mês, até 40 dias do diagnóstico do abortamento, até a gente esperar o corpo eliminar o produto gestacional espontaneamente. Mas para algumas mulheres isso é sofrido também. Ficar nessa incerteza de que quando eu vou sangrar, o que esperar, ou às vezes elas não têm rede de apoio e acabam tendo todo esse processo sozinhas em casa, acaba sendo muito penoso. Então, para algumas mulheres, essa urgência psicológica é mais nesse sentido de terminar, de resolver aquele quadro que aconteceu agora. E resolver, que a gente fala, às vezes é uma palavra meio, né? Mas o que a gente tem para fazer hoje de padrão ouro seria o AMIU, né, Lori, nessa idade gestacional inicial. O que seria isso? AMIU, então, a sigla significa Aspiração Manual Intrauterina. Ele é parecido com uma curetagem clássica, né? Mas também bem diferente. Sim. Então, assim, a curetagem seria a gente colocar como se fosse uma colher dentro do útero e raspar, fazer uma raspagem para tirar esse materialzinho. E o AMIU, essa aspiração, acaba sendo usando um vácuo. Então, é menos agressivo para o útero, né, Lori? E é importante só trazer, explicar que são conceitos médicos às vezes um pouco mais complexos, né, Lori? Mas que tanto o AMIU quanto a curetagem aqui a gente interna, faz com uma sedação, então o paciente está dormindo, né? Mas é um procedimento rápido, interno e vai embora no mesmo dia, geralmente, assim, com uma possibilidade de intercorrências muito baixa, né? Então é um procedimento de forma geral tranquilo e simples, né? Mas a depender da idade gestacional, isso não é mais possível. Então, às vezes, precisa fazer o internamento, precisa passar pela expulsão do concepto para daí passar pelo procedimento em si. E aí, nesses casos, o internamento pode ser mais longo, porque precisa fazer comprimido, precisa fazer uma série de medidas ali para preparar o seu corpo para um procedimento seguro. Um procedimento super tranquilo, mas assim, falando da parte médica, né, Lori? Sim. Tem uma parte psicológica que a gente vai, né, voltar a reafirmar e olhar isso, mas também o que a gente espera dessa recuperação, Lori, do pós-procedimento? Então, a maior parte das pacientes continuam sangrando nos primeiros dias depois do procedimento.
E isso é muito variável. Tem pacientes que sangram um pouco mais nos primeiros dias e continuam com uma borrinha de café ali ao longo dos 15 dias. Tem algumas pacientes que não sangram mais. Mas então, nesse contexto de, pode acontecer de tudo? Não necessariamente. Existem alguns sinais de alarme que a gente precisa prestar atenção. Então, um sangramento mais volumoso, como se fosse uma menstruação, principalmente nos primeiros dias que sucedem o procedimento, febre, corrimento com cheiro ruim, tudo isso não é normal e você precisa entrar em contato com a tua equipe. Cólica, né, muito intensa também, muita dor, né, ou qualquer outro sinal que te chama atenção, é importante procurar ajuda e comunicar. E a gente precisa fazer algum exame? Isso é uma pergunta muito importante, né? Eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso saber a causa, eu preciso investigar. A primeira resposta é não, né? Perdas gestacionais, apesar de doloridas, de um processo de sofrimento e a gente querer uma resposta, a maioria das vezes a gente não tem essa resposta. São alterações cromossômicas. Então, eu já falei no vídeo anterior, mas é uma célula, que é um óvulo, outra célula, que é um espermatozoide, que se juntam e vão começar um processo de divisão celular para gerar um serzinho super complexo, né? E nesse processo de divisão celular acontece um erro. E esse erro vai para uma não evolução da gestação ou para um embriãozinho que para, né, de evoluir. E, Julie, na cirurgia, a gente acaba mandando esse material para o anatomopatológico. O que isso significa? O que isso vai me trazer de resposta? A gente fica nessa ansiedade, né, de saber o que causou. E mesmo que a principal causa sejam essas alterações cromossômicas, quando a gente manda esse material para análise, geralmente a gente só vai querer saber e confirmar que realmente é um produto dessa perda gestacional e não algo mais grave, né? Exato. Que tem algumas possibilidades. Mas a gente não faz, numa primeira perda gestacional, num processo de rotina, fazer esse rastreio de alterações genéticas. Isso acaba não fazendo sentido nesse processo inicial de investigação. E aí, Lori? Daí, depois que eu passei por esse processo, daí a gente volta a conversar e a pergunta que vem é: quando que eu posso tentar de novo? Quando que eu posso engravidar de novo? A verdade é que, do ponto de vista médico, muitas vezes num primeiro ciclo você poderia engravidar. A gente geralmente indica que nesse primeiro ciclo você menstrue ou use algum anticoncepcional, principalmente para a gente esperar o resultado do anatomopatológico, para a gente ver se existiu alguma intercorrência do procedimento ou do próprio quadro em si. Mas do ponto de vista médico, você já poderia engravidar. Mas aqui nesse contexto, acho que vale muito mais eu estar preparada para gestar de novo, do ponto de vista psicológico, porque isso pode acontecer de volta, do que do ponto de vista médico existir alguma contraindicação. Então é muito mais você em contato com o teu parceiro, da tua parceira. Será que a gente quer passar por isso de novo? Será que a gente está preparado? Num contexto de FIV, por exemplo, a gente poderia tentar uma nova implantação, mas será que agora é o melhor momento? Será que a gente já viveu tudo o que a gente precisava viver nessa última perda? Então a resposta está muito mais relacionada a isso do que a uma liberação médica. Acho que de todo esse processo, Lori, que a gente traz muito é isso dessa questão física, mas dessa questão psicológica também que tem. E eu acho que uma coisa que vem muito é a culpa, né? Principalmente de a gente tentar achar respostas e respostas de algo que a gente fez. Então, chega em consulta e será que foi o remédio que eu tomei? Exercício físico. Muito. Eu carreguei um monte de peso, fiz mudança e tive um sangramento. Será que foi por isso? Tomei bebida alcoólica e não sabia que estava grávida, tive relação sexual. Então, a gente vai buscando explicações que não cabem nesse momento, né? Eu acho que passar por um processo de perda gestacional é sempre complexo, nem sempre difícil, né? Sim. Porque para algumas pessoas ele não é difícil. Mas o mais importante é ter uma equipe que te acolha e que te entenda nesse processo, uma rede de apoio, se possível, né? A gente sabe que isso não é uma realidade para todo mundo. E ter um pouquinho de percepção de que talvez não tá nas tuas mãos esse controle. Você não precisa passar por isso sozinha. Então busca a tua equipe, busca apoio emocional, busca a tua rede de apoio. A gente fez um vídeo anterior sobre esse contexto todo da perda gestacional, sobre o diagnóstico. Acho que é interessante você assistir se você ainda não tem assistido. E compartilha isso com alguém que esteja passando por isso. Às vezes é isso que ela precisa, de um acolhimento, de uma informação. E toda quinta-feira fica aqui no canal da casa, se inscreva no canal que a gente está sempre produzindo conteúdo para o mundo feminino.